Olá, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E hoje vamos fazer o jogo de cozinha Luísa Moraes. Por que Luísa Moraes? Porque essa peça foi idealizada pela artesã Luísa Moraes Barbosa, que participa lá do nosso grupo do Facebook. Ela pegou o meu tapete oval simples, que é um tapete que eu postei há uns 2 anos atrás, um tapete rosa e marrom, e ela melhorou esse tapete, misturando aqui as cores dessa maneira e trabalhando um bico russo. Então ela transformou o meu tapete oval simples em um tapete muito chique. E eu fiz esse jogo de cozinha seguindo a ideia da nossa amiga Luísa Moraes e estou aqui compartilhando com vocês. Então eu quero agradecer a minha xará Luísa por essa ideia maravilhosa. Bem, eu vou filmar com vocês o passo a passo completo do tapete menor, que é esse aqui. Esse tapete pequeno, ele ficou medindo 77 centímetros de comprimento por 54 centímetros de largura. E lá no final do vídeo, eu vou passar direitinho para vocês a quantidade de pontos que eu usei para fazer o tapete da pia da cozinha. Por que eu resolvi mostrar lá no final? Porque aí vocês assistiram o passo a passo do tapete menor já inteiro, então vai ficar muito fácil de vocês compreenderem como fazer o tapete da pia. E vocês vão ver que é muito simples. E o meu tapete da pia ficou medindo 1,66 m de comprimento por 56 de largura. Ficou 2 centímetros mais largo. E se você não quiser fazer nesse comprimento, lá no final também vou passar os múltiplos de correntes iniciais para você fazer ele ou maior que o meu ou menor também. Bem, então é isso. E se você fizer essas peças por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. E se gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito em meu canal, então se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora vamos aos materiais. Bem, então aqui eu vou passar para vocês a quantidade de materiais que eu separei para fazer o jogo completo, com o tapete da pia medindo 1,66 m e os dois menores que vocês viram ali no início do vídeo. Eu separei um cone de cada cor. Cada cone tem 1 kg, mas sobrou bastante barbante. Do barbante pink, sobrou esse tanto aqui que vocês estão vendo. Do cone com 1 kg do amarelo claro foi o que eu mais usei e sobrou esse tanto aqui, para fazer o jogo completo. E o amarelo eu gastei bem pouquinho, o cone tá quase inteiro ali. Todos os 3 fios são número 6 e eu trabalhei com agulha para crochê de 3,5 mm. Bem, para trabalhar essa peça eu usei 3 cores, mas se você quiser pode trabalhar com apenas 2 cores, que ele também vai ficar muito bonito. Eu trabalhei no fio 6, mas se você preferir pode trabalhar com fio 8, que também fica muito bom. Bem, então é isso, agora vamos para o passo a passo. Começo pelo barbante pink, fazendo aqui um cordão de correntes com 43 correntes, 43. Em seguida, conto voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na 5ª corrente, faço um ponto alto, atravessando aqui pelo meio da corrente. Laço, venho para a corrente à frente, faço mais um ponto alto. E eu vou seguir trabalhando com esse padrão de fazer um ponto alto para cada corrente de base até a minha última corrente. No final, eu terei aqui o total de 40 pontos altos, contando essas correntes que eu voltei atrás aqui como meu primeiro ponto alto. Então, vou aqui trabalhar os meus 40 pontos altos e venho. Trabalhei os 40 pontos altos, cheguei aqui na minha última corrente. Agora, eu vou trabalhar a parte oval, vou fazer o total de 5 pontos altos para virar aqui a parte oval. Então, olha, no mesmo local aqui onde eu trabalhei esse último ponto alto, eu vou fazer os 5 pontos que viram a parte oval. Então, todos os 5 trabalhados nessa corrente.
Então, aqui está, né? Trabalhei os 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, para virar aqui a minha parte oval. Agora, trabalho mais 40 pontos altos desse lado de cada parte reta. O primeiro dos 40 também será trabalhado aqui, olha, no mesmo local onde eu trabalhei os 5 para virar a oval. Então, olha, introduzo de novo aqui no mesmo ponto e faço o primeiro ponto alto desse lado aqui da parte reta. E sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até o último ponto e terei aqui 40 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 40 pontos altos desse lado de cada parte reta. Agora, para virar essa oval, eu faço ainda mais 5 pontos altos que serão trabalhados aqui, olha, nesse mesmo ponto onde eu fiz o ponto 40. Essa mesma corrente aqui, faço mais 5 pontos. Depois de trabalhar esses 5 pontos para virar a parte oval, nós vamos vir aqui na terceira corrente que fizemos para iniciar essa volta e vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Encerramos aqui a nossa primeira volta. Agora, vamos começar a segunda volta. Eu começo fazendo 3 correntes que vão equivaler ao meu primeiro ponto alto. E vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto de base até fazer 40 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 40 pontos altos e encontrei aqueles 5 pontos de base que viram aqui a parte oval. Sobre esses 5 pontos, eu vou trabalhar 10 pontos altos. Então, eu vou fazer 2 pontos altos para cada um desses 5 pontos de base. Então, aqui introduzo, faço um ponto alto, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então, 2 pontos altos sobre um ponto de base. E nós vamos assim até completar aqui total de 10 pontos altos para virar a parte oval. Então, contando a partir desse aqui, que é o primeiro ponto que eu trabalhei aqui, os dois juntos sobre um ponto de base, eu vou fazer 10 pontos altos. Vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos e virei a parte oval. Agora, é só trabalhar aqui 40 pontos altos na parte reta do lado de cá. Então, venho para o ponto logo à frente, a partir dele, começo a trabalhar um ponto para cada ponto de base até fazer 40 pontos altos. Assim que eu completar aqui os 40 pontos, vão restar aqui de base apenas os 5 pontos altos que viram aqui a parte oval. E aqui, nesses 5 pontos, eu trabalho 10 pontos altos, distribuindo igualzinho eu acabei de mostrar na parte oval do lado de cá. Então, eu vou completar todo o restante da volta 2 com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da minha segunda volta com o padrão que orientei, fiz 10 pontos altos aqui virando a parte oval também. Assim que completei o 10º ponto aqui da parte oval, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar essa volta. Agora, vamos dar início à terceira volta. Eu começo com 3 correntes, 1, 2, 3. Venho para o ponto à frente, faço um ponto alto e sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até construir aqui 40 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus 40 pontos altos e venho. Trabalhei os 40 pontos altos, encontrei os 10 pontos altos que viram a parte oval aqui na base. Sobre esses 10 pontos altos da parte oval, eu vou trabalhar o total de 20 pontos altos. Então, sempre vou fazer aqui 2 pontos altos para cada um desses 10 pontos altos da parte oval aqui na base. É só ir fazendo 2 pontos para cada ponto. Fez um, volta no mesmo local, faz mais um. Fez 2 nesse aqui, vem para o da frente, faz mais 2.
Então, eu vou aqui trabalhar os 20 pontos altos da parte oval e venho. Bem, então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pontos altos e virei a minha parte oval. Agora, vamos trabalhando aqui, a partir do próximo ponto, um ponto alto para cada ponto de base, até fazer 40 pontos altos. Quando completarmos os 40, então, vão restar aqui na base apenas os 10 pontos que viram aqui a parte oval. E sobre esses 10 pontos altos aqui, nós vamos trabalhar 20 pontos altos da maneira como acabei de orientar nessa parte oval. Então, eu vou completar todo o restante da terceira volta com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da terceira volta com o padrão que orientei. Fiz aqui 20 pontos altos para virar esse lado da parte oval. Depois do ponto alto de número 20 aqui da parte oval, eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Laço mais uma vez e corto a minha linha. Agora, eu venho aqui, olha, do outro lado da parte reta e no primeiro ponto alto da parte reta do lado de cá. Então, olha, esses dois pontos aqui, olha, são os dois últimos pontos da parte oval aqui desse lado. E esse ponto alto aqui é o primeiro dos 40 que eu tenho na parte reta do lado de cá. Então, nesse ponto alto, que é o primeiro dos 40, eu vou amarrar o amarelo claro. Então, vou trabalhar agora com o barbante amarelo claro. Amarro aqui no primeiro ponto dos 40 da parte reta desse lado de cá. Bem, e depois de amarrar aqui a linha, eu vou subir 3 correntes que vão equivaler ao meu primeiro ponto alto. Depois, eu trabalho um ponto alto para cada um dos próximos 3 pontos altos de base. Então, aqui trabalhei um grupo com 4 pontos altos no início da minha quarta volta. Em seguida, faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, a partir do terceiro, faço mais um grupo de 4 pontos altos. Aqui está, trabalhei meu segundo grupo de 4 pontos altos. Agora, 2 correntes, pulo 2 de base, 1, 2, a partir do terceiro, mais 4 pontos altos. Bem, então esse será o padrão da parte reta na quarta volta. Grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes, pulando 2 de base. E nós vamos trabalhar com esse padrão até construir aqui o total de 7 grupos de 4 pontos altos. Vou fazer aqui os meus 7 grupos e venho. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 4 pontos altos, separados por 2 correntes, pulando 2 de base. Encontrei a parte oval aqui da minha peça. A parte oval da quarta volta será trabalhada com 6 grupos de 2 pontos altos, distribuídos da seguinte maneira. Faço aqui para começar 2 correntes, pulo 2 pontos de base, 1, 2, no terceiro ponto faço 2 pontos altos. Aqui, trabalhei 2 pontos num único ponto de base. Em seguida, 2 correntes, venho na base, pulo 1, 2, no terceiro faço 2 pontos altos. Fez os 2 pontos altos, faz 2 correntes, pula 1, 2 de base, no terceiro mais 2 pontos altos. E nós vamos continuar agora aqui com esse padrão, até completar 6 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Vou completar o meu e venho. Bem, aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes, sempre pulando 2 pontos de base. Depois do sexto grupo, eu ainda fiz 2 correntes e a partir daqui
eu vou trabalhar a parte reta do lado de cá, fazendo 7 grupos de 4 pontos altos. Então, depois das duas correntes, pulo 1, 2, a partir do terceiro ponto, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até fazer 4 pontos altos. Aqui meu primeiro grupo de 4 pontos altos da parte reta desse lado. Depois só ir trabalhando com duas correntes, pulando 2 de base e a partir do terceiro ponto fazendo 4 pontos altos. Bem, então vamos seguir com esse padrão até completar aqui 7 grupos de 4 pontos altos. Completando os 7 grupos de 4 pontos altos, então nós vamos trabalhar a parte oval do lado de lá, seguindo o mesmo padrão que acabei de orientar desse lado aqui. Então, eu vou completar todo o restante da quarta volta com essa orientação e venho. Trabalhei o restante da minha quarta volta com o padrão que orientei, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a nossa quinta volta. Eu começo fazendo 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Essas 5 correntes equivalem aqui para mim, as 3 primeiras um ponto alto, as 2 últimas um espaço de separação. Depois das 5 correntes, eu pulo de base 1, 2 e, a partir desse ponto, eu vou trabalhar 4 pontos altos, fazendo 1 sobre esse ponto alto, 2 nessas correntes e mais 1 nesse próximo ponto alto. Então, ficou assim a distribuição aqui do meu grupo de 4 pontos altos. Daqui para frente, até a gente chegar lá no bico do tapete, os nossos grupos de 4 pontos altos sempre serão trabalhados distribuindo dessa maneira. 1 sobre esse ponto alto, 2 nas correntes e 1 no próximo ponto alto. Completou aqui o grupo? Faz 2 correntes, pula 2 de base, a partir desse ponto alto trabalha mais um grupo. Aqui de novo, trabalhei 4 pontos altos. E nós vamos seguir com esse padrão até construir o total de 6 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 4 pontos altos. Estou aqui no finalzinho da parte reta. Depois do sexto grupo de 4 pontos, eu faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, trabalho um ponto alto sobre esse ponto alto. Encerrei aqui a parte reta da volta 5. Agora, vamos trabalhar a parte oval. A parte oval da volta de número 5 será feita com 6 grupos de 3 pontos altos. Então, sobre todos esses grupos de 2 pontos que nós temos aqui, vamos fazer 3 pontos altos. Para começar, eu faço 2 correntes e trabalho um ponto alto sobre esse ponto e 2 no da frente. Aqui está, trabalhei meu grupo de 3 pontos altos. Agora é só ir fazendo 2 correntes, vem para o próximo grupinho de base, faz um ponto no primeiro e 2 pontos no segundo. E vamos assim até completar os 6 grupos. Então, eu vou trabalhar aqui a minha parte oval com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei os 6 grupos de 3 pontos altos, sempre separando aqui com 2 correntes. Depois do meu sexto grupo, eu fiz 2 correntes e agora vou iniciar a parte reta do lado de cá. Então, a parte reta eu começo vindo nesse primeiro ponto alto desse grupo de 4 pontos e trabalho um ponto alto sobre ele. Em seguida, eu faço 2 correntes. Fez as 2 correntes, pula 2 de base, a partir desse trabalha 4 pontos altos. E vamos seguindo com os grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes até trabalhar 6 grupos de 4 pontos altos desse lado aqui da parte reta também. E vamos encerrar aqui, depois do sexto grupo de 4 pontos, fazemos 2 correntes, um ponto alto sobre esse ponto e encerramos aqui a parte reta. E depois começamos aqui a trabalhar com as 2 correntes e 3 pontos altos na parte oval do lado de cá, distribuindo igualzinho mostrei nesse lado aqui da parte oval. Bom, então eu vou completar todo o restante da quinta volta com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da quinta volta seguindo o padrão que orientei.
Para fechar essa volta, nós vamos fazer da seguinte maneira: depois dessas últimas duas correntes aqui da parte oval, eu venho naquelas 5 correntes que nós fizemos para iniciar e conto 1, 2, 3. Na terceira, fecho com um ponto baixíssimo. Encerramos aqui a nossa quinta volta. Agora vamos trabalhar a sexta volta. Eu começo com 3 correntes que vão equivaler ao meu primeiro ponto alto. Em seguida, faço mais 2 pontos altos nesse intervalo de correntes. E mais um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Então, aqui está o meu primeiro grupo de 4 pontos altos da volta 6. Na parte reta da volta 6, nós vamos fazer 7 grupos de 4 pontos altos, sempre separados por 2 correntes e pulando sempre 2 pontos de base. Então, vou trabalhar aqui a minha parte reta com essa orientação e venho. Trabalhei os meus 7 grupos de 4 pontos altos e encontrei a parte oval. Então, depois do 7º grupo, faço 2 correntes e a parte oval aqui da sexta volta será feita com 6 grupos de 4 pontos altos trabalhados sobre esses 3 pontos que temos de base. Então, olha, nós vamos sempre fazer aqui um aumento no último ponto de base, em todas as voltas até encontrar o bico. Então, sempre vamos trabalhando um ponto alto para cada ponto até o penúltimo ponto e no último ponto, sempre vamos fazer 2 pontos altos. Aqui está, trabalhei o meu grupo de 4 pontos altos. Agora é só fazer 2 correntes, vir para o grupo da frente mais 4 pontos altos. E aqui continuamos, então, até completar os 6 grupos de 4 pontos separados por 2 correntes. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 6 grupos de 4 pontos altos. Depois do 6º grupo, fiz 2 correntes e agora começo a trabalhar a parte reta do lado de cá, fazendo 7 grupos de 4 pontos altos. Então, começo aqui por esse ponto alto e aqui trabalho o meu primeiro grupo de 4 pontos. Bem, depois de completar os 7 grupos aqui da parte reta, trabalho a parte oval do lado de lá, seguindo o mesmo padrão que acabei de mostrar aqui. Eu vou completar o restante da sexta volta e venho. Trabalhei todo o restante da minha sexta volta, seguindo o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, eu iniciei a volta de número 7, trabalhando aqui 5 correntes e fazendo o total de 6 grupos de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois do 6º grupo de 4 pontos altos, eu ainda fiz 2 correntes, pulei 2 de base e um ponto alto sobre esse ponto alto. E aqui eu encerrei a parte reta da volta 7. Em seguida, eu iniciei aqui a minha parte oval fazendo 2 correntes e na parte oval da volta 7, vamos trabalhar 6 grupos com 5 pontos altos cada grupo. Então, aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Meu aumento foi feito aqui no último ponto de base. Depois, é só separar com 2 correntes e trabalhar mais 5 pontos altos. Assim que completarmos aqui os 6 grupos da parte oval, então, iniciamos a parte reta do lado de lá e vamos trabalhar também 6 grupos de 4 pontos altos na parte reta do outro lado. Bem, então é com esse padrão que é trabalhada a volta de número 7. Vou completar a minha e venho. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 7. Depois do último grupo de 5 pontos altos aqui da parte oval, fiz 2 correntes e agora fecho essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Laço mais uma vez e corto a linha amarelo clara. Bem, então depois de cortar aqui o amarelo claro, eu venho do outro lado da minha peça, na parte reta aqui do outro lado. E agora eu vou trabalhar com o amarelo ouro. Eu vou amarrar o amarelo ouro no primeiro ponto alto da parte reta desse lado de cá. Então, nesse ponto, amarro o amarelo ouro.
E depois de amarrar aqui a linha, eu vou introduzir a agulha no mesmo local aqui onde amarrei e vou subir aqui 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Faço mais 2 pontos altos no intervalo de correntes. E um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Então, aqui está, trabalhei o meu primeiro grupo de 4 pontos altos da volta de número 8. Em seguida, é só continuar aqui fazendo 2 correntes, pulando 2 pontos de base. A partir do terceiro ponto, trabalha aqui mais um grupo de 4 pontos altos. Bem, e aqui na parte reta da volta de número 8, nós vamos fazer 7 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Vou fazer os meus. Trabalhei os 7 grupos de 4 pontos altos e encontrei a parte oval. Parte oval da volta 8 será trabalhada com 6 grupos de 6 pontos altos. Então, aqui para começar, eu faço 2 correntes. Venho para o grupo de base e trabalho um ponto alto para cada ponto até o penúltimo e faço 2 aqui no último. Aqui está, trabalhei os 6 pontos altos, agora é só fazer 2 correntes e mais 6 pontos altos sobre o próximo grupo. Bem, então, assim que nós completarmos aqui a parte oval com esse padrão, nós vamos trabalhar a parte reta do lado de lá, fazendo 7 grupos de 4 pontos altos. E depois a parte oval do outro lado, mesma coisa que estamos fazendo desse lado aqui. Então, vou completar todo o restante da minha volta de número 8 com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta 8 com o padrão que orientei. Depois do último grupo de 6 pontos altos, fiz 2 correntes e fechei essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Lacei mais uma vez e cortei aqui o amarelo ouro. E antes da gente continuar, eu quero mostrar para vocês como é que eu arremato essas pontinhas de linha que nós temos aqui. Então, olha, primeiro que eu faço, virar aqui para o lado do avesso. Depois de virar a peça pelo lado do avesso, eu vou arrematar essa ponta, que foi a ponta que eu amarrei aqui para começar a volta de número 8. Então, aqui, olha, com o tapete pelo avesso, eu vou passar a agulha aqui pelo meio desses 2 primeiros pontos que eu tenho aqui logo do lado dessa pontinha. Atravessei a agulha pelo meio dos pontos altos, agora eu puxo essa pontinha por debaixo desses 2 pontos altos. Depois de atravessar aqui pelo meio desses 2 pontos, eu vou abrir aqui a ponta ao meio. E vou ficar aqui com 3 fios para cá e 3 para cá. Agora, eu pego aqui, olha, na base, eu tenho esse amarelo clarinho. Então, eu vou atravessar aqui pelo meio da corrente. E vou puxar 3 desses fiozinhos aqui, a metade, né, da ponta, pelo meio aqui dessa corrente. Depois de passar a metade da ponta pelo meio dessa corrente do amarelo claro, eu vou dar 2 nozinhos aqui. E vou passar a minha agulha pelo meio desses próximos 2 pontos altos que tem aqui de base. Depois de atravessar a agulha aqui pelo meio desses 2 pontos altos, eu pego as 2 pontinhas que eu tenho aqui, olha, os 6 fios, e atravesso por debaixo desses 2 pontos. Saio aqui do lado de cá, e depois de sair com a ponta aqui, a gente corta bem rente. Bem, então é dessa maneira que eu estou fazendo o arremate aqui dessas pontas. A mesma coisa com a ponta aqui do amarelo claro que eu tenho do lado de cá. Então, olha, aqui eu já atravessei pelo meio dos 2 primeiros pontos. Agora é só abrir aqui a pontinha. Deixo 3 fiozinhos de cada lado. Em seguida, pego aqui na base, atravesso pelo meio dessa corrente que eu tenho aqui de base. E passo metade aqui dessa ponta pelo meio dessa corrente, dou 2 nozinhos. E agora, atravesso a agulha pelo meio desses 2 pontos altos.
e passo a ponta por debaixo dos pontos. Corto aqui bem rente. Está pronto o arremate. Bem, então agora vamos dar continuidade. Depois de completar aqui a volta 8 e cortar o amarelo ouro, eu viro o meu trabalho e venho do outro lado aqui da parte reta. E agora nós vamos trabalhar a volta de número 9 usando o barbante pink. E eu amarrei aqui o barbante pink no primeiro ponto alto da parte reta desse lado aqui. E o padrão de trabalhar aqui é o mesmo, nós estamos apenas trocando as cores das linhas. Então, depois de amarrar o barbante, eu subo 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Pulo 2 de base e a partir daqui faço 4 pontos altos. Depois de trabalhar os 4 pontos altos, faço 2 correntes, pulo 2 de base e mais 4 pontos altos. E vamos por toda a parte reta com esse padrão. No total, vamos fazer 6 grupos de 4 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei os 6 grupos de 4 pontos altos da parte reta, fiz 2 correntes e um ponto alto sobre esse ponto alto. Encontrei a parte oval. Na parte oval da volta 9, nós vamos fazer 6 grupos com 7 pontos altos. Então, aqui para começar, faço 2 correntes, venho sobre o grupo de base, trabalho um ponto alto para cada ponto até o penúltimo e faço 2 aqui no último, terei 7 pontos altos. Trabalhei os meus 7 pontos altos, agora é só ir caminhando com as 2 correntes, vem para o próximo grupo e mais 7 pontos altos. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada aqui a parte oval da volta 9, completando os 6 grupos da parte oval, nós trabalhamos a parte reta do outro lado com o mesmo padrão que mostrei desse lado aqui. Então, eu vou completar a volta 9 e venho. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 9, encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, lacei mais uma vez e cortei o barbante pink. E vocês estão vendo essa pontinha que eu tô aqui, nesse local? Então, essa ponta, ela é a ponta que eu amarrei aqui o pink para começar aqui a volta 9. Então, o que que eu fiz? Eu vim entrelaçando a ponta pelo meio dessas correntes iniciais e trouxe até essa primeira corrente que eu tenho aqui. Tenho 2 correntes, então trouxe até o meio dessa primeira corrente. Em seguida eu abri, né, as 2 pontinhas e atravessei a metade aqui pela segunda corrente e dei 2 nozinhos. E vou deixar por enquanto aqui essa ponta, porque na próxima volta eu vou trabalhar pontos altos nesse intervalo e vou arrematar também essa ponta aqui junto. E depois que eu trabalhar aqui os pontos altos, eu corto bem rente aqui essa pontinha e ela já está arrematada. Bom, então agora vamos dar continuidade. Depois aqui de cortar o pink, eu vou lá para o outro lado da parte reta, do outro lado aqui do tapete, e vou amarrar o amarelo ouro no primeiro ponto alto da parte reta do lado de cá. E aqui eu começo a minha volta de número 10. Vou subir 3 correntes e trabalhar aqui um grupo de 4 pontos altos. Então, aqui tem um, faço 2 nas correntes e mais um nesse próximo ponto alto. E depois dos 4 pontos altos, então, vamos caminhando com 2 correntes, pulando 2 de base, fazendo mais 4 pontos altos. E vamos assim por toda a parte reta aqui da volta de número 10. Vou fazer a minha. Trabalhei a parte reta da volta 10, encontrei a parte oval. Aqui eu faço 2 correntes. E na parte oval da volta 10, vamos trabalhar 6 grupos com 8 pontos altos. Padrão sempre o mesmo, 1 por 1 até o penúltimo e 2 aqui no último. Vou fazer esse grupo e venho. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Agora é só fazer 2 correntes e mais 8 pontos altos no próximo grupo. Então, é com esse padrão que trabalhar da parte oval da volta 10, completando esse lado da parte oval, trabalhamos a parte reta do outro lado
com o mesmo padrão que acabei de mostrar aqui. Então, eu vou completar o restante da volta 10 seguindo essa orientação e vem. Trabalhei todo o restante da volta de número 10, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, lacei mais uma vez e cortei o amarelo ouro. E aqui eu já arrematei essa ponta que acabei de cortar agora. Bom, depois eu venho aqui do outro lado, na outra parte reta aqui da minha peça, e no primeiro ponto alto da parte reta do lado de cá, eu amarrei o amarelo claro. E agora nós vamos trabalhar a volta 11, 12, 13 e 14 com o amarelo claro. O padrão aqui na parte reta continua o mesmo. Então, nós vamos fazendo os bloquinhos de 4 pontos altos intercalando aqui nas voltas. Então, essa volta aqui eu começo com 5 correntes. Pulo 2 de base e a partir daqui trabalho 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos, 2 correntes, pula 2 e mais 4 pontos altos. E vamos assim por toda a parte reta da volta 11. Vou fazer a minha parte reta e venho. Trabalhei a parte reta e encontrei a parte oval da volta 11. Então, aqui começo com 2 correntes. E na parte oval da volta 11, vamos trabalhar 6 grupos com 9 pontos altos. Sempre vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo e 2 pontos altos no último ponto. Eu vou fazer aqui o meu grupo e venho. Trabalhei os 9 pontos altos, agora é só fazer 2 correntes, vir para o próximo grupo e mais 9 pontos altos. E vamos assim por toda a parte oval. Completando a parte oval, é só trabalhar a parte reta, seguindo o mesmo padrão que acabei de orientar aqui desse lado. Então, eu vou completar todo o restante da volta 11 e venho. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 11, encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, eu iniciei a minha volta de número 12, subindo 3 correntes e trabalhando logo aqui no início um grupinho de 4 pontos altos. E fui trabalhando com os 4 pontos altos, 2 correntes, por toda a parte reta da volta de número 12. E encontrei a minha parte oval. E a parte oval, na volta 12, será trabalhada com 6 grupos de 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos os grupos de 10 pontos altos serão separados aqui por 2 correntes. Bem, então, esse é o padrão para trabalhar a volta de número 12. Eu vou completar a minha e venho. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 12, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, eu iniciei a minha volta de número 13, subindo aqui 5 correntes e fui trabalhando aqui os bloquinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntes em toda a minha parte reta. Esse aqui, o meu último ponto alto da parte reta. Em seguida, tenho a parte oval da volta de número 13. E na parte oval, vamos fazer grupos com 11 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. E separando um grupo de 11 pontos do outro, sempre 2 correntes. Então, esse é o padrão que nós vamos trabalhar por toda a volta de número 13. Eu vou completar a minha seguindo essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 13, encontrando o início, eu fechei com um baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. Em seguida, eu iniciei a minha volta de número 14, subindo 3 correntes e trabalhando aqui no início um grupo de 4 pontos altos. E fui repetindo aqui o padrão dos 4 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, por toda a parte reta. E encontrei aqui a minha parte oval. E a parte oval da volta 14 será trabalhada com grupos de 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Separando um grupo de 12 pontos do outro, sempre vamos fazer 2 correntes. Bom, então, é com esse padrão que acabei de orientar que será trabalhada toda a volta de número 14. Eu vou completar a minha seguindo essa orientação e venho.
trabalhei todo o restante da volta de número 14, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, lacei mais uma vez e cortei aqui o amarelo claro. Agora, eu vou lá para o outro lado da parte reta. No primeiro ponto alto da parte reta do lado de cá, eu vou amarrar o barbante amarelo ouro. E agora vamos trabalhar a volta de número 15. A volta 15, ela será fechada só de pontos altos. Então, aqui eu começo com 3 correntes e vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base. Então, sobre cada ponto alto, faço um ponto alto. Quando encontro aqui as duas correntes, faço 2 pontos altos, um ponto alto para cada corrente. Um ponto alto para cada ponto alto e assim nós vamos. E nessa volta, nós vamos fazer 4 aumentos em cada lado aqui da parte oval. Então, eu fiz aqui umas marquinhas para mostrar para vocês onde serão feitos os aumentos aqui da volta de número 15. Então, esse aqui é o meu primeiro grupo da parte oval. No primeiro grupo da parte oval, não vou fazer nenhum aumento. Vou continuar trabalhando um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base. 2 pontos altos no intervalo de correntes. E esse aqui, o meu segundo grupo da parte oval. No segundo grupo da parte oval, vou fazer um aumento sobre o aumento de base. Então, nesse local aqui que está marcado, que é o ponto do aumento aqui na base, eu vou fazer outro aumento. Nesse local, eu trabalho 2 pontos altos. E vamos fazer, então, aumentos no mesmo local aqui que eu indiquei nesse segundo grupo, pelos 4 grupos que nós temos aqui. Então, aqui, ó, 1, 2, o aumento aqui, 3, o aumento e 4, o aumento. Vou trabalhar os aumentos só nesses 4 grupos aqui da parte oval. O primeiro grupo e o último não terá aumento. E dos dois lados, então, da parte oval, nos mesmos locais aqui que eu indiquei, nós também vamos fazer os aumentos lá. E teremos, então, 4 aumentos desse lado da parte oval e 4 aumentos na parte oval do outro lado. Bom, então, é só isso para trabalhar a volta de número 15. Tirando os aumentos que eu mostrei para vocês, todo o restante é trabalhado com um ponto alto para cada ponto que nós temos de base. Então, vou completar o restante da volta 15 com essa orientação e venho. Completei todo o restante da minha volta de número 15, seguindo o padrão que orientei, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. E fiquei com o total de 260 pontos altos aqui na volta 15. Bem, e agora vamos trabalhar a volta de número 16. Eu começo introduzindo a minha agulha no próximo ponto alto que tenho logo após aqui do local onde fechei. Busco uma linha e aqui eu trabalho um ponto baixo. E vou fazer aqui uma sequência de 10 pontos baixos, trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto que eu tenho de base. Então, aqui tenho um, venho para o ponto à frente, faço o segundo, ponto à frente o terceiro, e continuo assim até completar os 10 pontos baixos. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Agora faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Pulo aqui de base, 1, 2, 3 pontos. A partir do quarto ponto, eu trabalho mais um grupo de 10 pontos baixos. Aqui de novo, trabalhei 10 pontos baixos, agora eu repito as 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, venho na base, pulo 1, 2, 3, a partir do quarto ponto, de novo, um grupo com 10 pontos baixos. Bem, então esse será o padrão da volta 16.
10 pontos baixos, 5 correntes, pula 3 de base a partir do quarto, mais 10 pontos baixos e repete as 5 correntes. Assim, nós vamos pela volta toda. Tanto aqui na parte reta, quanto na parte oval, é tudo igual, não vai mudar na volta inteira. Então, eu vou trabalhar aqui a minha volta 16 com essa orientação e venho. Trabalhei toda a volta 16, seguindo o padrão que orientei. E depois de trabalhar o meu último grupo de 10 pontos baixos, fiz 5 correntes. Em seguida, eu pulo aqui de base. 1, 2, 3 pontos. E no primeiro ponto baixo que fiz para iniciar essa volta, eu prendo um ponto baixíssimo. E agora, vamos trabalhar a volta 17. Começo caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto logo à frente. Introduzo a agulha no terceiro ponto baixo de base, busco uma linha e trabalho aqui um ponto baixo. E eu vou fazer a partir daqui uma sequência com 6 pontos baixos, trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui tenho um, venho para o ponto à frente, faço o segundo e vou assim até completar os 6 pontos baixos. Trabalhei os meus 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou laçar e vir para as 5 correntes e aqui eu vou trabalhar o total de 10 pontos altos. Bem, então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Em seguida, eu pulo aqui nos pontos baixos. 1, 2 e, a partir do terceiro ponto baixo, trabalho novamente uma sequência com 6 pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui, olha, trabalhei de novo 6 pontos baixos e ficou vazio aqui nos pontos de base, o primeiro e o segundo e os 2 últimos também. E agora é só laçar e vir para o próximo intervalo de 5 correntes e trabalhar mais 10 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 10 pontos altos e venho. Bem, então aqui, olha, novamente trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. De novo, pulo de base. 1, 2, a partir do terceiro ponto baixo, trabalho uma sequência de 6 pontos baixos. Aqui trabalhei mais 6 pontos baixos. Agora, eu laço, venho no próximo intervalinho e trabalho aqui 10 pontos altos. Então, esse é o padrão da volta de número 17. A volta inteirinha será trabalhada assim. Então, vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Trabalhei toda a volta de número 17, seguindo o padrão que orientei. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz para começar aqui essa volta. Em seguida, eu cortei aqui o amarelo ouro. E agora, nós vamos trabalhar a volta de número 18 usando o barbante pink. Então, aqui, para eu começar, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu laço aqui, primeiramente, a linha na minha agulha. Venho nesses 6 pontos baixos que eu tenho logo à frente aqui do local onde eu cortei o amarelo. E vou contar aqui. 1, 2, no terceiro ponto baixo, eu vou atravessar a minha agulha e vou fazer um ponto baixo sobre ele. Então, aqui, o meu primeiro ponto baixo da volta de número 18. Fez esse ponto baixo, vem para o ponto à frente, faz mais um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com 2 pontos baixos, sobrou o vazio de base, esses últimos 2 pontos do grupo aqui. Em seguida, eu vou laçar aqui 2 vezes a linha na minha agulha. E agora, nós vamos trabalhar com pontos altos duplos essa volta.
E esses pontos altos duplos serão trabalhados em baixo relevo. Então, depois de laçar 2 vezes a linha na minha agulha, eu vou vir para esse grupo de 10 pontos altos que tenho aqui de base e venho com a agulha aqui por trás, saio do lado aqui desse primeiro ponto alto, passo a agulha por cima dele e volto aqui para trás. Trago o pink por cima do ponto e passo aqui para trás a linha. Então, ó, ficou dessa maneira. E agora eu trabalho um ponto alto duplo. Então, tiro 2 linhas, laço, tiro mais 2 linhas e laço e tiro mais 2 linhas. Trabalhei um ponto alto duplo. Fez esse ponto alto duplo, faz uma corrente, laça 2 vezes. Agora eu vou sair com a minha agulha aqui, olha, do lado do segundo ponto alto. Passo a agulha por cima do ponto alto, vou aqui atrás, busco uma linha e atravesso essa linha por cima desse ponto alto. Saio aqui atrás novamente. Agora laço, tiro 2 linhas, laço, tiro mais 2 linhas, laço e tiro as últimas 2 linhas. Completei o meu segundo ponto alto duplo. Em seguida, uma corrente, laço 2 vezes. Agora, vou sair com a minha agulha do lado do terceiro ponto alto que eu tenho aqui de base. Passo a agulha por cima do ponto, entro aqui atrás novamente, busco a linha pink, trago aqui para frente, puxo aqui para trás. Agora, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Terceiro ponto alto duplo em baixo relevo. Em seguida, uma corrente, laço 2 vezes. Venho aqui e saio com a agulha do lado do quarto ponto alto. Passo por cima dele, saio aqui atrás, busco a minha linha. Puxo a linha aqui para trás de novo. E agora, trabalho o ponto alto duplo. O meu quarto ponto alto duplo. De novo. Então, é isso aqui que nós vamos repetir aqui por essa volta toda. Fez o ponto alto duplo, só fazer uma corrente e laçar 2 vezes. E agora, eu vou sair aqui do lado do quinto ponto alto. Passo a agulha por cima dele, saio lá atrás. Busco aqui uma linha, puxo de novo para trás. E agora, trabalho o ponto alto duplo. Então, eu trabalhei aqui 10 pontos altos duplos em baixo relevo. Então, aqui, conferindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois de trabalhar o 10º ponto alto duplo, eu vou direto aqui vir para os pontos baixos de base. Vou pular 1, 2. No terceiro ponto, faço um ponto baixo. No ponto da frente, faço mais um ponto baixo. Então, vou fazer 2 pontos baixos entre cada grupo de 10 pontos altos duplos. Depois de trabalhar esses 2 pontos baixos, eu vou novamente repetir os 10 pontos altos duplos em baixo relevo nesse próximo grupo de 10 pontos altos de base. Então, aqui, depois do segundo ponto baixo, eu vou laçar 2 vezes, 1, 2. Saio aqui do lado do primeiro ponto alto e busco a minha linha por cima aqui do ponto e trago para trás, trabalho o meu ponto alto duplo. E vou fazendo uma corrente de separação entre cada ponto alto duplo e trabalhando todos eles em baixo relevo.
Vou fazer aqui esses 10 e venho. Aqui está, trabalhei novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos duplos em baixo relevo. Depois do 10º ponto, direto, sem nenhuma corrente aqui, viu? Depois do ponto alto duplo de número 10, eu não faço nenhuma corrente. Então, eu venho aqui na base, pulo 1, 2, no terceiro ponto baixo, trabalho um ponto baixo. E venho para o ponto à frente, mais um ponto baixo. A partir daqui, laço 2 vezes e de novo repito os 10 pontos altos duplos em baixo relevo, usando os próximos 10 pontos altos que eu tenho de base. Bem, e nós vamos trabalhar a volta de número 18 inteirinha, seguindo essa orientação. Então, vou completar a minha e venho. Trabalhei todo o restante da volta 18 com o padrão que orientei, encontrando aqui o início, fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número 19. Eu vou começar a volta 19 caminhando com 2 pontos baixíssimos, então faço um ponto baixíssimo no próximo ponto baixo e um nesse primeiro ponto alto duplo que tenho aqui. Agora, eu vou introduzir a minha agulha no intervalo de uma corrente, vou buscar uma linha e vou fazer um ponto baixo. Em seguida, mais um ponto baixo aqui no mesmo intervalo. Sobre esse segundo ponto baixo, faço um ponto picô. Então, aqui subo 3 correntes, volto aqui no ponto baixo, pego 2 linhas, puxo para cá e faço mais um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, vem para o próximo intervalo e aqui trabalha mais 2 pontos baixos. Então, aqui está, fiz 2 pontos baixos nesse próximo intervalo. E sobre o segundo ponto baixo, vou fazer um picô. Fez o picô, só vir para o próximo intervalo de uma corrente, aqui trabalhar 2 pontos baixos. E sobre o segundo ponto baixo, faz um picô. Bem, então, nós vamos seguindo com esse padrão de trabalhar 2 pontos baixos e fazer um ponto picô sobre o segundo ponto baixo, usando aqui todos esses intervalos de uma corrente que nós temos. Bem, então, nós vamos trabalhando com esse padrão até fazer aqui o total de 7 pontos picôs. Então, aqui já tem 1, 2, 3, continuo com o mesmo padrão até completar os 7. Bem, então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos picôs. Resta ainda aqui de base 2 intervalos de uma corrente. Então, nesses últimos 2 intervalos, vou trabalhar da seguinte maneira: faço 2 pontos baixos nesse próximo intervalo e um ponto baixo apenas nesse último intervalo. Bem, então aqui está, completei sobre esse primeiro grupo aqui de pontos altos duplos e estou trabalhando aqui na minha parte reta. Então, na parte reta, depois que eu trabalho esse ponto baixo aqui no último intervalo, eu vou vir direto para o próximo grupo aqui de pontos altos duplos e no primeiro intervalo vou trabalhar 2 pontos baixos e fazer um picô sobre o segundo ponto baixo. Fez o picô, vem para o próximo intervalo, faz mais 2 pontos baixos e um picô no segundo ponto baixo. Então, aqui estou repetindo o padrão. E nós vamos seguir aqui com 2 pontos baixos e um picô, até construir 7 pontos picôs, igual mostrei nesse primeiro. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então, aqui está. Sobre esse meu segundo grupo, que está na parte reta, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picôs e nesses últimos 2 intervalos, trabalhei nesse aqui 2 pontos baixos e aqui no último apenas um ponto baixo. E agora, eu vou começar a trabalhar sobre esse próximo grupo. Esse próximo grupo, quando eu encerrar aqui para passar para o outro, ele já vai estar aqui no início da minha parte oval. Então, a finalização aqui vai ser um pouquinho diferente do que nós fizemos nesses dois, quando nós estivermos trabalhando aqui na parte oval. Bom, então, completou esse grupo aqui, é vir direto para o primeiro intervalo desse próximo grupo
e a partir daqui trabalha 2 pontos baixos e um picô em cada intervalo de uma corrente que nós temos. Só que aqui nesse terceiro grupo, que ele já está entrando na parte oval, eu vou fazer o total de 8 pontos picôs. Então, vou fazer um picô a mais. Ó, o modo de trabalhar é a mesma coisa, 2 pontos baixos, um picô sobre o segundo ponto baixo. Vou fazer aqui os meus 8 pontos picôs e venho. Bem, então aqui meu terceiro grupo, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos picôs. Tenho vazio aqui de base, só o último intervalo. Aqui no último intervalo, eu vou fazer um ponto baixo, só um ponto baixo. E depois desse ponto baixo, vou fazer uma corrente para vir trabalhar aqui o próximo grupo. Então, aqui eu repito tudo de novo. 2 pontos baixos, um picô, até construir 8 pontos picôs. E quando chegar aqui no último intervalo, eu vou trabalhar apenas um ponto baixo, fazer uma corrente para vir trabalhar sobre o próximo grupo. Então, olha, voltando aqui no início. Aqui minha parte reta, fiz 2 grupos com apenas 7 pontos picôs e sem nenhuma corrente de intervalo para passar para o próximo grupo. A partir do meu terceiro grupo, que eu já estou começando a entrar na parte oval, eu vou trabalhar por 7 grupos aqui de base. Então, este primeiro, 1, 2, 3 e continuo até completar 7 grupos. Quando completar o 7º grupo, estarei lá no final da parte oval, começando a entrar do outro lado da parte reta. Então, nesses 7 grupos da parte oval, nós vamos fazer 8 pontos picôs, um ponto baixo no último intervalo e uma corrente. E depois vir para o primeiro intervalo do próximo grupo e aqui repetir. Completando os 7 grupos, faz na parte reta do lado de lá por 3 vezes apenas 7 pontos picôs, igual mostrei na parte reta aqui. E em seguida, trabalhe a parte oval do lado de lá, fazendo 7 grupos com o mesmo padrão que acabei de mostrar nessa parte oval. Então, é só isso para trabalhar a volta 19. Vou fazer a minha e venho fechando a volta com vocês. Vim trabalhando toda a volta 19 com o padrão que orientei. Aqui é o finalzinho do segundo lado da parte oval. Esse aqui é o meu 7º grupo que fiz com 8 pontos picôs, um ponto baixo no último intervalo e uma corrente para passar aqui para o próximo grupo. E esse aqui é o último grupo da volta 19, ele já está aqui entrando na parte reta. Então, no último grupo, eu fiz apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos picôs. E tem vazio aqui de base, 2 intervalos de uma corrente. Nesses últimos 2 intervalos, então, eu vou trabalhar igual mostrei para vocês na parte reta. Eu faço 2 pontos baixos nesse aqui. Não vou trabalhar picô sobre esse segundo ponto baixo. Agora, venho no último intervalo, faço apenas um ponto baixo. E depois desse ponto baixo, eu não vou fazer nenhuma corrente. Direto, venho no primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta e prendo um ponto baixíssimo. Depois de prender esse ponto baixíssimo, eu laço mais uma vez e corto o barbante. Depois de cortar a linha, então é só arrematar todas as pontas que temos. E depois nós estendemos a peça. Começo aqui pelo meio e venho puxando para fora. Depois de estender bem o meio, eu venho para o bico e pego aqui em todos os meus picôs e vou puxando para fora. Bem, então agora eu vou explicar para vocês como é que foi que eu trabalhei o tapete da pia da cozinha. Bom, essa peça aqui ficou medindo 1,66 m de comprimento por 56 centímetros de largura. E eu comecei fazendo o total de 169 correntes.
Depois de trabalhar as 169 correntes, eu contei 5 correntes voltando atrás e fiz o meu primeiro ponto alto. A partir de então, eu segui o mesmo padrão que eu usei para fazer o tapete menor. Logicamente que eu fiquei com mais pontos aqui na parte reta do tapete. Então, olha, na primeira, na segunda e na terceira volta, eu fiquei com o total de 166 pontos altos na parte reta. A parte oval, eu trabalhei com o mesmo padrão que eu trabalhei o tapete pequeno. Então, nas partes ovais, não muda nada. É tudo igualzinho eu trabalhei no tapete pequeno. Então, aqui, olha. Na primeira volta da parte oval, fiz 5 pontos altos. Na segunda, fiz 10. Na terceira, eu fiz 20. Igualzinho eu fiz lá no tapete pequeno que eu mostrei para vocês passo a passo. E da volta 4 até a volta 14, a parte reta foi trabalhada com os bloquinhos de 4 pontos altos. Então, aqui, olha, na quarta volta, eu fiz o total de 28 blocos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. E nas outras voltas, eu fui intercalando aqui os bloquinhos. E eu fui trocando as cores das linhas nos mesmos locais que eu mostrei no passo a passo do tapete menor. Então, é tudo igual. A única coisa que muda realmente é a quantidade de pontos aqui da parte reta. Bom, agora deixa eu falar para vocês como é que foi que eu trabalhei a volta de número 15. A volta 15, ela é fechada só de pontos altos. E eu fiz 3 aumentos na volta inteira. E como que eu distribuí esses aumentos? Eu fiz 2 aumentos de um lado da parte oval e apenas um aumento do outro lado da parte oval. E totalizei 3 aumentos. Fiquei com 507 pontos altos na volta de número 15. Esse número de 507, ele dá certinho para a gente trabalhar as próximas voltas do bico. Bom, então, e aí a volta 16... eu trabalhei fazendo 10 pontos baixos, 5 correntes, pulando 3 pontos de base e fui repetindo isso a volta toda. E fiz o total de 39 vezes esse grupo de pontos, que são os 10 pontos baixos, as 5 correntes, pulo 3 e repito. Na volta 17, né, eu trabalhei grupos de 10 pontos altos nos intervalos de 5 correntes que eu tinha aqui de base, e 6 pontos baixos entre cada grupo de 10 pontos altos. Então, igualzinho fiz no tapete pequeno. Depois, na 18, eu trabalhei 10 pontos altos duplos, separados por uma corrente, presos aqui com 2 pontos baixos. Bem, e a volta 19, eu trabalhei com pontos baixos e picôs. Bom, olha, no total, tenho 39 grupos aqui de pontos altos duplos. Então, eu fiz assim: 13 grupos da parte reta de um lado e 13 grupos da parte reta do outro. Eu trabalhei com o mesmo padrão que eu mostrei para vocês na parte reta do tapete pequeno. Então, eu fiz 7 pontos picôs, 2 pontos baixos no penúltimo intervalo, 1 ponto baixo no último intervalo e direto eu vim para o primeiro intervalo do próximo grupo e repeti aqui os pontos baixos com picô e fiz de novo 7 pontos picôs aqui. E na parte oval, de um lado, eu trabalhei por 7 vezes fazendo, né, 8 picôs, 1 ponto baixo apenas no último intervalo e uma corrente de separação para vir para o próximo grupo. Do outro lado da parte oval, fiz apenas 6 vezes. Então, de um lado fiz 7, da outra eu fiz 6. Então, aqui na passadeira tá dando essa diferencinha na parte oval, de ter uma parte oval com um grupo a menos, porque eu tenho um número ímpar aqui de grupos de base. Então, eu tenho 39 grupos de base, por isso que deu essa diferencinha de uma parte oval para a outra. Bem, então aqui, como eu já disse, esse meu tapete da pia ficou com 1,66 m de comprimento. Se você quiser fazer maior, você vai aumentando em múltiplos de 6. E da mesma maneira, se você quiser fazer ele um pouco mais curto, é só você ir diminuindo em múltiplos de 6. A cada 6 correntes iniciais que você diminui ou aumenta, você faz aqui na parte reta 4 pontos altos e 2 correntes a mais. Bom, então é isso, tanto para aumentar quanto para diminuir. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e se gostou, por gentileza,
deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui do lado 2 opções para você, é só clicar nessas imagens que você será levado ao vídeo. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.